Quero estar te convidando para ler comigo lá em Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 1. Eu já vou me adiantando aqui. Fala assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feita. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Eu quero estar falando com você um pouco a respeito desse que é um dos personagens mais notáveis dos evangelhos, dos 3 evangelhos, que é o Simão, denominado Pedro. E eu tenho certeza que você já sentiu muitas das vezes na sua vida, no seu caminhar com Deus, algumas vezes onde você acha que você consegue alguma coisa e no decorrer do caminhar você percebe que você não dá conta do recado. Sabe, é como se você, na teoria, eu acho que sim. Só que na prática, aí você fala: nossa, eu devia nem ter aceitado isso daqui, porque eu não vou dar conta. E o Pedro era muito assim. Nós acabamos de ler aqui o chamado de Pedro, e eu quero estar discorrendo com você a respeito do comportamento de Pedro, mas não só a respeito do comportamento, mas a respeito da transformação que esse Pedro viveu. Só para que você consiga se contextualizar aqui, que eu falo Pedro, daqui a pouco a Bíblia fala Simão. O nome dele era Simão. Só que a partir do momento em que Jesus se encontra com ele, Jesus ele fala: a partir de agora o seu nome é Pedro. Pedro significa pedra. E no decorrer do sermão eu vou te explicar o porquê disso. Pedro, ele, se você ler os evangelhos, os 3 evangelhos, você vai perceber que ele é o personagem que mais aparece depois de Jesus. Ele não somente aparece, como ele tem mais falas do que todos os outros discípulos juntos. Você pode pegar as falas de todos os discípulos nos evangelhos, que Pedro ainda tem mais falas do que eles. Então sim, Pedro era extremamente tagarela. Ele falava muito, inclusive nas horas indevidas, inclusive coisas que não precisavam ser faladas. Pedro ele era conhecido por causa do seu temperamento. Pedro era alguém totalmente explosivo, alguém que não pensava, e quando você menos esperava ele já estava lá. E quando ele menos esperava, ele já tinha feito alguma coisa que não precisava ter feito, né? E Pedro, nesse seu ímpeto, né, nessa sua explosão de personalidade, você percebe aqui no seu encontro com Cristo que ele era uma pessoa extremamente expressiva. Ele tinha um temperamento que é daqueles irmãos que vem na frente e se ajoelha e chora e fala alto e ora alto para todo mundo ouvir, porque já faz parte do quadro da personalidade dele. Não é que ele estava fazendo um teatro, uma cena, é que ele é assim. E é interessante que alguns dias atrás, na verdade nessa semana, eu estava estudando a respeito de personalidades. E acabou que eu comecei a estudar um pouco a respeito de temperamento e eu não achava muito interessante essa área de estudo, né? E eu comecei a estudar os temperamentos e eu comecei a colocar na Bíblia. E aí, de repente, o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito dos frutos do Espírito.
Até porque muitas das vezes você encontra pessoas que são convertidos, só que o temperamento da pessoa parece que não é. Algum tempo atrás eu atendi uma senhora extremamente grosseira, sabe, extremamente mal educada e toda trajada de crente, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, como que pode, né? E depois, através desse estudo, eu comecei a perceber que os frutos do Espírito, eles são exatamente para equilibrar o seu temperamento. Ah, eu sou explosivo mesmo, eu falo mesmo. É só que os frutos do Espírito falam que você tem que ter temperança. Ah, as pessoas lá faz isso, faz aquilo e fala mal de todo mundo. Só que os frutos do Espírito falam que você tem que amar as pessoas. Né? A pessoa é toda desgovernada, não consegue controlar nada na sua vida, gasta mais do que tem, come mais do que precisa. Só que os frutos do Espírito falam que você tem que ter autocontrole. Então, se você parar para pensar, faz sentido. Faz sentido a questão do temperamento. E o mais importante do que isso, Deus, Ele quer te usar apesar do seu temperamento. Só que Ele quer te colocar no lugar. Ele quer usar o benefício que tem do seu temperamento para executar exatamente aquilo que Ele tem para você. Porque aquilo que tem para você é específico. E Ele te desenhou no formato adequado para cumprir esse chamado. Só que para que isso aconteça, é necessário que você se amolde conforme Deus. Paulo vai falar lá em Romanos assim, não vos amoldeis, não vos conformeis. Ele fala como se você estivesse colocando uma forma daquelas que as crianças colocam na praia e fica fazendo os formatinhos das coisas. Ele fala, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então ele está falando a respeito de você não fazer aquilo que está todo mundo fazendo, mas para que você venha a viver uma transformação. E a transformação é no entendimento. Eu morro de medo de gente que se transforma de fora para dentro. Sabe, pessoas que muitas das vezes você olha e fala, nossa, mudou, né? Só que quando você vai conversar com a pessoa, ainda continua sendo o mesmo sepulcro caiado. Enquanto não abriu a boca, era sábio, mas quando abriu a boca é tolo. Eu morro de medo de pessoas que se transformam assim. Porque o evangelho, ele te atinge de dentro para fora. E quando você percebe que a pessoa ela começou a ser transformada de dentro para fora, às vezes ela está no comecinho da transformação dela. Então, às vezes, pelo lado de fora, você olha e não vê tanta diferença. Mas quando você começa a ouvir a mentalidade da pessoa, quando a pessoa começa a colocar para fora aquilo que tem dentro dela, você fala, nossa, está diferente. Não está partindo mais do mesmo lugar. E é exatamente isso que acontece com esse senhor chamado Simão, a partir de então Pedro. E eu acredito que Pedro, ele seja uma expressão do nosso emocional. Eu acredito que existe, tudo na Bíblia tem um porquê, tudo tem um motivo, tem uma intenção. E nos dá a entender que a persona do Pedro é mais ou menos um pouco de cada um de nós. Porque Pedro, ele era alguém extremamente emocional. Vocês acabaram de ver aqui ele se lançando aos pés de Jesus e se aparta de mim, né? Ele se expressava emocionalmente, ele não era uma pessoa seca. Fazia parte do seu temperamento essa questão de expressar sua emoção, de falar aquilo que pensa, muitas das vezes indevido, mas falava. E dá a entender que Pedro, ele é uma figura daquilo que nós somos. Aquele que fala que vai fazer, mas no fim das contas daqui a pouco já fala, não vou fazer mais não. Comecei interessado por isso aqui, daí de repente passou uma coisa que é mais interessante, eu abandono isso aqui e eu já corro para cá. Isso é mais ou menos Pedro, isso é mais ou menos eu, é mais ou menos você. Impulsivo, ousado, linguarudo, afobado, intenso, exagerado. Isso é basicamente as características básicas de um sanguíneo, que é o temperamento que Pedro expressa. E tem um livro que fala exatamente a respeito de temperamentos, e ele enquadra os personagens bíblicos. E o autor é o Tim LaHaye, e ele fala a respeito de Pedro assim: Pedro, ele tropeça de modo impetuoso pelas páginas dos evangelhos, deixando à mostra a carne crua do temperamento sanguíneo. Pedro tropeça de modo impetuoso pelas páginas dos evangelhos, deixando à mostra a carne crua do temperamento sanguíneo. Por quê? Porque o tempo todo, você que conhece um pouco de Bíblia, você vai perceber que Pedro está fazendo alguma coisa que às vezes ele não devia estar fazendo.
Muitas das vezes ele está sendo censurado porque ele se postou, às vezes falou alguma coisa que não precisava ter falado. Na hora que ele viu, já foi. Na hora que viu, já falou, já soltou. Então, muitas das vezes, Pedro, ele falava na hora errada. Inclusive, eu vou dar alguns exemplos aqui só para que você consiga entender. Lá em Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 2, é a passagem da transfiguração. Pedro, apesar de ser essa pessoa com esse temperamento forte, né? Pedro, ele foi alguém escolhido a dedo por Jesus. E ele não era simplesmente um dos que foram escolhidos, ele era um dos 3 que andavam junto com Jesus. Jesus, ele fazia uma separação a respeito de amizade. Ele tinha ali os seus 3 amigos íntimos que, quando Jesus ele entrava num lugar onde era secreto, ele só levava os seus 3 amigos íntimos. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro significa pedra. Tiago significa substituto. E João significa graça. A graça substitui a pedra. E a pedra representa a lei. Então, em todo lugar que Jesus ele estava com Pedro, Tiago e João. Só que tinha a galera toda, né? Tinha os 12 também. Então, em lugares que eles iam em público, ele estava com os 12. E fora os 12, ainda tinha o resto dos outros discípulos. E depois, quando você vê a ascensão de Cristo, tinha 500 pessoas ali que seguiam a Jesus. Fala que seguiam a Jesus. Então, você percebe que Jesus ele era seletivo. E Pedro ele era desse grupo mais seleto. E a palavra de Deus diz que Jesus sobe com esses 3, Pedro, Tiago e João, no monte, e ali Jesus ele se transfigura diante deles. A palavra diz que o seu corpo começa a brilhar, suas vestes ficam tão brancas como a mais alva neve, e aparece ali do lado de Jesus Moisés e Elias. E aí Pedro, ele se levanta ali no meio daquela conversa entre aqueles 3 ícones da história do evangelho e fala assim: é bom nós estarmos aqui, Senhor, se o Senhor quiser eu construo uma cabana para cada um. E aí tipo, né, aqui, parece que fica aquele grilo clicando, né, tipo, eu fico pensando a respeito de Jesus, o que Jesus pensa numa situação dessa, né? É tipo, você tá numa reunião super importante, com só gente da alta, e de repente aparece alguém lá e fala: gente, que bom que nós estamos aqui, vocês querem uma xícara de café? Vocês querem alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? Atrapalhando tudo, falando fora de hora, falando de coisas que não tem sentido. E a palavra de Deus diz que no mesmo momento em que Pedro está falando, uma voz brada lá do céu: esse é o meu filho amado, ouçam-o. Esse é Pedro. Falava nas horas indesejadas, as horas mais inesperadas. Jesus talvez pensava: onde que esse Pedro está com a cabeça, né? O que ele está fazendo? Ele era impossível. Ele era impossível. Quando menos esperava, ele já tinha feito. E só que ele era impossível para ele conseguir andar sobre o mar, como ele fez naquela passagem onde Jesus ele vem andando sobre o mar e está todo mundo morrendo de medo. E Pedro faz coisas que ninguém espera, né? Porque está todo mundo morrendo de medo no meio de uma tempestade, na escuridão. E aí Jesus fala: não fiquem com medo, sou eu. Aí os discípulos já, tranquilo, é Jesus. Está andando sobre as águas, mas está melhor, né? A gente estava achando que era um fantasma. Aí não bastasse, aí Pedro fala: se é o Senhor mesmo, então deixa que eu vá aí com o Senhor. Sempre fazendo coisas fora da curva. E Pedro, ele tinha essa impulsividade para que ele pudesse fazer esses atos. Só que ao mesmo tempo que ele tinha essa questão humana dele, a sua fé não o acompanhava nessa sua ousadia toda. Então ele andou até um pouco em cima do mar. Só que na hora que ele olhou a situação, aí ele começa a afundar. E eu fico analisando a mente de Cristo com relação a isso, como se fosse um treinador, porque Jesus já o conhecia já desde quando ele o chamou. Ele sabia quem que Pedro era. Ele fala: se você quer vir, Pedro, então vem. Deixa você aprender na prática. E aí Pedro está lá desesperado: Senhor, me ajuda, eu estou me afogando. Aí Jesus só faz assim: homem de pouca fé, até quando você vai andar nessa sua impulsividade? Até quando você vai na ousadia do seu braço?
enquanto você não ativar a sua fé, você vai viver pulando e afundando. Jesus é como se fosse um treinador, esperando que ele alcançasse a maturidade, para que ele pudesse tomar posse daquilo que estava esperando por ele. Ele era impossível para andar sobre o mar, mas ele não tinha fé para sustentar essa ousadia toda. Pedro, ele é o discípulo mais repreendido que você vai encontrar nos evangelhos. Toda hora Pedro ele está tomando uma dura de Jesus. Não dá para contar nos dedos de tantas vezes que você vai encontrar Pedro sendo repreendido pelo próprio mestre. E pode ser até que Pedro ele errou mais do que todos os outros por causa dessa impulsividade de fazer coisas sem pensar. Só que ao mesmo tempo que Pedro ele fazia coisas erradas, não é que ele fazia na maldade. Era o temperamento dele, era o jeito que ele era. E ele fazia isso porque ele amava a Cristo e ele estava disposto a fazer tudo. Ele entregava tudo que ele tinha, e o que ele tinha era isso. E de vez em quando ele acertava. Só que quando ele acertava, meu amigo, valia por todos os erros que ele tinha feito. A palavra de Deus fala que Jesus está num dos seus sermões mais complicados. As pessoas seguem a Jesus por causa do pão e do peixe que ele multiplica. E ele fala, essas pessoas elas não estão prontas para me seguir e para suportar o que está por vir. Então eu preciso dar uma real neles. E Jesus começa a pregar para eles a respeito de evangelho. E as pessoas começam a olhar um para o outro e falar, nossa, que dura essa mensagem, né? Um olha para o outro, dá as costas e vai embora. E aquela multidão começa a se dispersar. Quem quiser ir embora pode ir. E as pessoas viram as costas e começam a ir. E quando Jesus olha para o lado, só sobrou seus discípulos ali. E ele fala, e vocês? Não querem ir embora também? Aí Pedro se levanta mais uma vez. Ele fala, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Numa outra feita, Jesus ele chama seus discípulos e fala, quem que as pessoas estão falando que eu sou? E aí vão falar, alguns estão falando que você é Jeremias, outros falam que você é Elias, alguns falam que é um profeta. José, e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? E aí Pedro, mais uma vez, ele toma a frente. Ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E até hoje, essas palavras que Pedro liberou na sua impulsividade, com toda a sua ousadia, e muitas das vezes até sem pensar, se tornaram base para aquilo que nós chamamos de cristianismo até os dias de hoje. Até hoje, a teologia cristã, a teologia que acredita que Cristo é o Filho de Deus, é baseada em cima das palavras desse homem. Desse homem impulsivo, desse homem que fazia um monte de besteira, que falava um monte de coisa errada, que era censurado o tempo todo, que era repreendido pelo próprio Jesus. E quando ele fazia isso, eu acho que Jesus falava assim, é isso, Pedro, tá chegando lá, tá quase, tá começando eu tô começando a gostar, tá ficando quente. E é interessante que se você conhece um pouco da história do Cristo, você percebe que quando vai se afunilando, vai chegando no dia do sacrifício, vai chegando no dia da crucificação, parece que as coisas elas vão piorando pro lado de Pedro, né? Jesus ele caminha com seus discípulos ali durante esses 3 anos e ensina para eles tudo sobre a maneira, sobre os princípios que regem o cristianismo, sobre o evangelho ao qual eles pregam e precisam viver. Só que até então eles simplesmente ensinavam. E a partir do momento em que Jesus ele celebra ali a última ceia, parece que Pedro ele começa a ser colocado à prova a respeito de tudo aquilo que ele aprendeu. E aí na última ceia, Jesus ele começa a explicar ali para os seus discípulos a respeito do seu sacrifício.
Ele fala: gente, foi bom estar com vocês, mas eu vou descer para Jerusalém e ali eu vou prestar um holocausto. Aí Pedro chama Jesus de canto, fala assim: vem aqui, Senhor, de forma alguma eu vou permitir que alguma coisa aconteça com você. Ninguém vai te matar, eu não vou deixar, vai ter que me matar primeiro, vai ter que passar por cima do meu cadáver. Aí Jesus, mais uma vez, em uma das repreensões mais doloridas que Pedro já recebeu na sua vida, Jesus vira para ele e fala: para trás de mim, Satanás, porque você entende só das coisas dos homens, mas não entende nada do Espírito. Aí decorre a história, eles vão para o jardim, na espera de que os soldados cheguem para prender a Jesus. E quando os soldados chegam para prender Jesus, aí mais uma vez, Pedro, o impossível, arranca sua espada da bainha. E ele fala: é agora que nós vamos partir para o mano a mano aqui. E ele já parte direto para cima do servo do sumo sacerdote e arranca sua orelha. E Jesus fala: Pedro, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus. Você não sabe que a gente é os mocinhos da história, Pedro? Guarda essa espada, por favor. O que a gente te ensinou esses anos todos, Pedro? A gente cura, a gente não machuca. A gente está aqui para restaurar as pessoas, não está aqui para matar as pessoas. Você não sabe que se eu quisesse, eu clamaria a meu Pai e Ele me mandaria 12 legiões de anjos? Em outras palavras, você acha que eu preciso da sua proteção? Com essa pontaria que você tem de espada aí? E aí Jesus, ele é levado. E esse Pedro impulsivo, ele vai e ele fica ali meio perdido, sem saber o que fazer. E ali, numa estação fria, ele encontra ali no pátio pessoas em volta de uma fogueira. E ele chega ali para ficar perto daquela fogueira. E tá tudo tranquilo até então. Até que de repente alguém percebe que é Pedro. E cai entre nós. Isso é algo que eu penso. Eu acho que ele estava falando. Porque ele era galileu e ele tinha um sotaque diferente. Se ele tivesse ali só encapuzadinho ali, junto com todo mundo se aquecendo, eu acho que ninguém tinha percebido. Mas pelo fato dele gostar de falar, eu acredito que alguém, vendo o jeito que ele falava, falou: você é um deles. Você é galileu também. E aí Pedro já começa a negar. Eu não, de forma alguma. Nem conheço esse homem. E ele vai saindo de lado e cai fora dali. E a palavra de Deus diz que ele nega por 3 vezes. Na terceira vez, uma das criadas chega e fala assim: ah, você andava com eles, né? Você é um deles. Você andava com Jesus. E aí Pedro já está de saco cheio. E parece que Pedro, ele começa meio que regredir no seu conhecimento que ele tinha a respeito do Cristo. Porque Pedro era esse homem impulsivo, esse homem agressivo muitas das vezes, pescador. E de repente esse Pedro se vê novamente agressivo, mentindo, traindo. E por fim, para que ele respaldasse que ele realmente não conhecia esse Cristo, ele solta até uns palavrão. De forma alguma, eu não conheço Jesus nenhum. Eu não estou falando. E a palavra de Deus diz que eles ficavam levando Jesus de um lado para o outro. E numa dessas, Jesus está passando pelo pátio e está de cara com Pedro. E quando o olhar de Jesus penetra no dele, é como se o olhar de Jesus despisse toda a sua alma. E todas as mentiras dele caem por terra. E aí a ficha dele cai a respeito daquilo que Jesus já tinha falado para ele. Pedro, sabe que você está achando que você é o cara, que você vai me defender, que está tudo sob controle, tudo isso aí que você falou, não vai acontecer nada, muito pelo contrário. Você que acha que me ama acima de todas as coisas, antes que o galo cante amanhã,
você vai me negar 3 vezes. E na hora que Pedro ele dá de cara com Jesus, ele se lembra daquilo que Jesus fala. E esse mesmo Pedro, ousado, impulsivo, que fazia o que dava na telha, ele cai em prantos amargamente. Porque ele se recorda de tudo aquilo que Jesus tinha falado para ele. E de tudo aquilo que ele achou que ele ia dar conta de fazer. Porque na teoria, vai. Na teoria eu faço. Na teoria eu consigo. Só que na prática é totalmente diferente. Eu falo, não, eu sou ousado e Deus está na minha vida, então eu vou resistir. Só que chega na hora você não resiste. Você fala, não, eu já sirvo a Deus há tanto tempo. Eu já estou munido da armadura de Deus. Só que quando você menos espera, você está pecando de novo. Porque você acha que consegue. Você acha que pode. Você acha que o seu braço é forte. Só que Deus, Ele nunca olhou em você e falou, eu vou te chamar porque você é forte. Eu vou te chamar porque você é potente, porque você consegue. Deus, Ele nunca viu isso em você. Deus, Ele sempre soube quem você era. Pedro, amanhã ainda você vai me trair. Você está falando aí que me ama e tal, que vai me defender até a sua própria vida. Eu vou te contar uma outra realidade. Pela sua própria vida, pela sua própria pele, por muito menos do que isso, você vai falar que nunca me viu e que não me conhece. Isso é nós. Quando nós estamos falando a respeito de Pedro, quando nós estamos falando a respeito desse homem totalmente sanguíneo, nós estamos falando de nós, baseado nas nossas emoções, baseado nas coisas que acabam modificando a nossa situação, porque enquanto está tudo bem, a gente segue o plano, mas na hora que as adversidades elas surgem, aí a gente joga tudo para cima e faz o que dá. Você está entendendo? Cada um corre pela sua própria vida, independente de princípios, independente de valores. Agora eu estou lutando pela minha própria vida. É como se nada mais valesse. Eu volto ali na minha situação, regredindo ali a minha situação mais antiquada possível. E Pedro, ele chora amargamente, arrependido. Ele traiu a Jesus. Ele se acovardou diante daquelas pessoas. Ele deu um péssimo testemunho. E aí você fala, nossa, então acabou tudo, né? Acabou o ministério que Jesus tanto prezava. Uma das pessoas que Jesus quis tanto. E a história de ser pescador de homens. E literalmente acabou. Aí você me pergunta, Júnior, mas e aí? Você falou para mim que tinha um motivo de Jesus ter colocado o nome de Pedro, de Simão de Pedro. E é interessante porque se você for olhar para esse Pedro que a gente acabou de descrever aqui e for pensar a respeito do significado da palavra em si, que é pedra, esse Pedro volátil, instável, inseguro, não tem muito a ver com pedra. Não tem muito a ver com a segurança que a pedra tem, com a rigidez, com a força, com a estabilidade, com o peso. Você fala, cá entre nós, não tem nada a ver. Só que o que Jesus vê não é o hoje, não é o agora. Ele está enxergando coisas em você e em mim que nem nós mesmos não conseguimos ver. E muitas das vezes ainda nem se manifestou. Muitas das vezes nós vivemos dando lapsos igual Pedro. De vez em quando você faz alguma coisa que você fala, nossa, ó, Deus está me usando. Agora eu estou vendo que Deus está fazendo o negócio dar certo. Aí de repente já desestabilizou tudo de novo, está tudo estável. Você não sabe mais o que vai ser, perdido, está tudo uma bagunça. Aí você fala, eu acho que era só aquilo ali mesmo.
Era só aquela faísca. Aí essa história ela vai continuar lá em João, no capítulo 21, do Evangelho de João. Lá no verso 3 ele fala assim: Jesus já morreu, os discípulos já voltaram para a sua vida cotidiana, depois da morte de Cristo. E lá no verso 3 de João 21 fala assim: disse-lhe Simão, Pedro, eu vou pescar. Dizem-lhes ele, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam, não. E ele lhes disse: lançai a rede à banda direita do barco, e achareis. Eles lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. No verso 9: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Parece que é um déjà vu, né? Parece que é algo que já aconteceu. Parece que a história de Pedro, ela está começando de novo. Porque nós começamos lendo aqui lá em Lucas 5, Jesus fazendo um milagre de pescaria na vida de Pedro. E é interessante que Jesus ele chega sem ser reconhecido naquela praia. E eles, por serem pescadores, era comum que as pessoas chegassem na praia e falassem: ei, tem peixe aí? Porque eles vendiam peixe. E eles já estavam por aqui. Porque eles já tinham tentado, e eles não tinham conseguido pescar nada. A noite inteira. E aí de repente Jesus chega e fala assim: joga a rede pro outro lado. E quando eles lançam aquela rede, aí parece que eles estão puxando aquela rede cheia de peixe. Eles falam: peraí, isso aqui já aconteceu. Isso aqui está se repetindo de novo. Aí João olha para Pedro e fala: Pedro, é Jesus. Quem mais tem o poder de fazer isso? Você não lembra que o nosso chamado começou dessa forma? E a palavra de Deus diz que o Pedro, impulsivo, mais uma vez, ele larga o povo lá tentando arrancar a rede de dentro do rio e pula dentro da água e sai nadando. Ele não está nem aí. As pessoas ali tentando puxar aquele tanto de peixe e Pedro esquece. Ele achou alguma coisa agora que é mais interessante e ele corre para tentar se encontrar com Jesus. Só que agora esse Pedro, ele está totalmente diferente. Ele ainda é impulsivo. Ele ainda é ousado. Mas ele reconhece que ele já não é e não pode tudo aquilo que ele achava que ele podia. Aí Jesus chama Pedro, sabe, para uma sessão terapêutica. Ele fala assim: Pedro, você ainda me ama daquele tantão lá que você tinha falado? Sabe, você falou que ia dar a vida por mim e tal, que quem se opusesse ia ter que passar por cima do seu cadáver. Você me ama ainda daquele jeito? E é interessante que para nós fica bem sem sentido essa tradução. Porque Jesus simplesmente fala: você me ama, e Pedro fala: eu te amo. Você me ama, eu te amo. Você me ama, eu te amo. E ninguém entende nada, né? E no original, no grego, existem 7 tipos de amor. E quando Jesus ele fala para Pedro: você me ama, no original ele está falando assim: você me ama de uma forma com amor ágape, com amor sacrificial, ou seja, com o amor que Deus ele tem por nós a ponto de dar o seu próprio filho para nos salvar. Você me ama desse jeito, Pedro? Aí Pedro fala assim: não, eu te amo como um amigo. E Jesus continua perguntando. E na terceira vez, Jesus ele muda e fala assim: você me ama como amigo, Pedro? E aí Pedro pensa e fala assim: quer saber? O Senhor é quem sabe. Eu já não tenho mais certeza de nada.
eu tô achando que eu te amo pelo menos como amigo. Mas depois de tudo que eu vivi, depois de todas as convicções e certezas que eu perdi, eu sei que eu te amo, mas eu não sei o quanto que é. E Pedro, ele reconhece que ele não era tudo aquilo. Ele aceita que o seu amor, ele é imperfeito. Ele aceita que o seu tipo de relacionamento não é um relacionamento perfeito de Deus e homem, de seres perfeitos, assim como Deus nos ama. Ele reconhece a sua imperfeição de ser humano, que uma hora tá, outra hora não tá. Tem hora que tá com medo, tem hora que tá ousado. Eu reconheci que eu sou assim, Deus. Então, se eu te falar que eu vou dar minha vida pelo Senhor, eu estou mentindo. É a única garantia que eu tenho. Então, até chegar a próxima provação, eu só sei que eu te amo. Agora o quanto já não é mais comigo. Ele reconhece que ele não precisa de um amor perfeito para que ele seja amado por Jesus. Você ouviu as músicas que a gente começou cantando aqui? Na hora que a gente começou a tocar aquelas músicas hoje aqui, eu não serei mais amado do que eu já sou. Não depende de mim. E começou a casar com a mensagem de uma forma totalmente inconsciente. Não foi nada planejado. Nada do que eu fizer pode fazer com que Deus ele me ame mais. Ah, eu quero ser perfeito para que Deus ele me ame mais. Você pode expressar o seu amor por Deus de uma forma maior. Mas nada do que você fizer pode fazer com que Deus ele ame mais você. Ele já te amou a ponto de dar o próprio filho dele em seu favor. Você quer amor maior do que esse? Você quer fazer um jejum para você ser mais amado? Quer fazer uma consagração? Não vai rolar. E Pedro ele conseguiu entender algo que Jesus estava tentando ensinar para ele desde o começo. Não é a respeito do tanto que você me ama, Pedro. E você fala assim, Júnior, mas Jesus, ele não podia ter feito um milagre, assim como ele fez milagre na vida de tantas pessoas. Ele fez nascer perna onde não tinha perna, ele fez ressuscitar aquele que já estava morto, né? Ele fez nascer órgão onde não tinha mais órgão, ele fez restauração, ele fez transformação, ele expulsou demônio. Ele não podia ter colocado a mão na cabeça de Pedro e falado, Pedro, agora esteja do jeito que eu preciso que você esteja. Não é assim que Deus ele trabalha, irmão. Deus ele respeita a sua personalidade. E ele foi trabalhando no dia após dia. Porque tem coisas que eu preciso adquirir conhecimento. Eu preciso aprender. A gente gosta do milagre, o milagre é bom. Só que tem coisas que eu preciso ter como uma bagagem para o resto da minha vida. E isso tudo que Pedro viveu foi uma preparação para aquilo que estava por vir. Porque esse Pedro ao qual vocês veem, ao qual a gente falou até agora, é um Pedro que você não vai ver mais. Esse Pedro instável, esse Pedro inseguro, esse Pedro que tem medo, esse Pedro que abandona, que trai, você não vai ver mais. É uma história que ficou, que passou. Que a partir desse entendimento, que a partir dessa clareza que ele teve a respeito de Deus, ele começou a enxergar as coisas de uma forma diferente. E conforme eu comecei falando aqui, o Espírito de Deus, ele te transforma e modifica até o seu temperamento, para que você possa agradar a Deus com aquilo que você tem, não com aquilo que você não tem. Muitas das vezes nós ficamos pedindo para Deus aquilo que a gente não tem, sendo que Deus ele quer nos usar com aquilo que a gente já tem. A palavra de Deus diz que lá em Atos 2, o Espírito desce sobre aqueles homens e eles começam a falar em novas línguas, e as pessoas elas começam a ridicularizar e falar, lá está todo mundo bêbado. E esses galileus são tudo louco, está tudo bêbado uma hora dessa. E agora esse mesmo Pedro que era um covarde, esse mesmo Pedro que era medroso, esse mesmo Pedro que mentia, ele se levanta no meio daquelas pessoas e ele começa a pregar com toda a ousadia que já é do seu temperamento, com toda a impulsividade que já é dele.
Só que agora ele está dotado do Espírito de Deus para equilibrar aquilo que ele já tem. E a palavra de Deus fala que nada mais, nada menos do que 3.000 almas naquele dia aceitaram a Jesus por causa da pregação desse instável. A palavra de Deus continua no livro de Atos falando a respeito desse Pedro, e agora os testemunhos não são mais de um homem que fica recebendo bronca o tempo todo, falando que ele precisa mudar. É de um homem que cada vez está indo mais longe, cada vez está indo mais fundo, cada vez está sendo mais intenso. E a palavra de Deus diz que Pedro ele é liberto da prisão porque ele estava pregando o evangelho. E na hora que ele sai lá fora, ele reúne o povo e fala: vem aqui time, vem aqui, vamos conversar um negócio. Eu acabei de ser liberado da prisão porque eu estava pregando o evangelho do Senhor. E isso para mim é motivo de honra. Vamos fazer uma oração aqui. Ah, Pedro, que oração que nós vamos fazer? Oração para Deus nos proteger, para que a gente não seja mais preso? Não, vamos orar para que Deus nos dê mais ousadia, para que a gente pregue muito mais e a gente consiga alcançar muito mais lugares. É uma vida totalmente transformada. E esse mesmo Pedro, que começa as suas censuras, pelo fato dele falar que ele daria a sua vida para Jesus, que primeiro teria que passar por cima do seu cadáver, ele termina a sua história exatamente dessa forma. Segundo os historiadores, Pedro ele recebeu uma sentença de cruz, assim como o seu mestre. Só que Pedro ele se sentia tão indigno que ele falou assim: eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma que o meu Senhor. Então me crucifica de ponta cabeça. É a respeito dessa transformação que nós estamos falando. É a respeito dessa mudança de vida que nós estamos falando. Isso é pedra. É isso que era a pedra que Jesus estava falando desde a primeira vez que Jesus pregou no barco desse homem, sem que ele conhecesse quem era esse tal de Jesus. É essa pedra que Jesus se referia. Estável, rígido, que não abre mão, que não arreda o pé, que não foge à luta, ousado, cheio do Espírito de Deus. A partir desse momento, agora Pedro ele faz jus ao seu nome, ao nome que Cristo deu para ele. Jesus ele não muda simplesmente seu nome, ele muda toda a sua identidade. Ele não te dá uma identidade nova, ele simplesmente restaura aquela que que você sempre teve, mas que por causa do pecado, por causa da vida que nós levamos, nós vivemos uma vida de miséria em detrimento da vida que Deus ele escreveu para a gente. E quando nós se liberamos para isso, nós vivemos essa potência que Pedro viveu. O Martinho Lutero ele fala assim que o amor de Deus ele não se destina àquelas pessoas que valem a pena ser amadas. O amor de Deus ele gera pessoas que valem a pena ser amadas. Eu gostaria que você ficasse de pé. Mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que está te faltando aí? No que o Espírito Santo ainda precisa te transformar?